Falar para vocês sobre os sinais para você entender quando que a criança pode estar tendo algum distúrbio visual, alguma dificuldade de visão. Então vamos lá! Quando a criança tem dores de cabeça frequentes, se ela aperta os olhos para enxergar, se ela esfrega os olhos, se ela tampa um dos olhos para tentar focar, ou fica olhando as coisas só de lado, se ela aproxima muito para ver as coisas, então traz tudo muito de pertinho, gosta mais de ficar no tablet, no celular do que na televisão, ela não se interessa por assistir as coisas na televisão, quando a televisão tá ligada, ela quer sempre ficar perto, ela não consegue ficar lá no sofá sentadinha, ela sempre levanta para enxergar melhor o que tá passando na TV. Crianças com atraso de fala pode estar relacionado com dificuldade da visão, porque a criança não consegue enxergar os lábios de quem está falando. Então ela não aprende a fazer a dicção da fala. Para a gente aprender a falar, além de escutar, a gente precisa ver como se fala. Então muitas vezes a criança que não fala, que tem atraso de fala, um dos problemas pode ser a visão. Inclusive, a gente tem visto muitas crianças com atraso de fala, agora por conta da pandemia, pelo fato do uso das máscaras, porque elas não veem a boca das pessoas falando e delas não aprendem a fazer a dicção. Criança que cai muito, que esbarra nas coisas, que é muito desastrada, tudo isso pode ter relação com dificuldade de visão. Então às vezes a gente acha que é porque a criança é desastrada mesmo, mas não pensa que isso pode estar relacionado com uma visão ruim. Criança que tem uma fotofobia, uma dificuldade na claridade muito importante, isso pode estar relacionado com problemas visuais. A criança que tem mancha no olho, isso a gente sempre precisa examinar. Criança que desvia os olhos, então o estrabismo não é normal, tá? Então o estrabismo normal, às vezes a gente vê na criança até os 4 meses de idade, então no bebezinho, o desvio para dentro, às vezes. Isso pode ser normal. Passou dos 4 meses de idade, o estrabismo nunca vai ser normal. E ele precisa ser avaliado e precisa ser tratado. Muito dificilmente isso vai resolver sozinho. A criança que fica com os olhos vermelhos com frequência, que esfrega muito os olhos, coça muito, isso a gente precisa avaliar para ver se tem alguma doença oftalmológica, algum tipo de alergia ou algum outro problema. Quando a criança reclama que não está enxergando, então às vezes os pais acham que é só porque ela quer usar óculos, a gente precisa levar em consideração essa queixa. Então é melhor a gente examinar e ter certeza que não é nada do que ficar achando que a criança não tem nada, eu acho que ela enxerga bem, ele reclama que não tá, que tá embaçado, mas eu acho que enxerga bem. Não, a gente só vai ter certeza se a gente fizer um exame adequado. Então é importante a gente avaliar sempre. Uma coisa importante é que muitas vezes as crianças pequenas não reclamam. Então elas podem estar com alguma dificuldade, algum distúrbio visual, e elas não reclamam, porque para elas aquilo é normal. As crianças se adaptam com muita facilidade. Então existem crianças, por exemplo, que enxergam de um olho só. Então para ela aquilo é normal, eu enxergo desse olho eu não enxergo, e daí os pais acham que a criança enxerga bem, ela vai crescendo e ela não vai reclamar que ela não está enxergando. Às vezes até com um grau mais alto, a criança se vira, ela se adapta ao ambiente, então ela dá outros sinais muito inespecíficos. É uma criança que cai muito, que esbarra nas coisas, ele é desastrado, ou ele está demorando mais para evoluir em alguma coisa. Então a gente sempre tem que pensar na visão. Isso é muito importante. Criança com lacrimejamento, secreção, isso também é problema nos olhos e a gente precisa avaliar. Sempre que a criança tiver alguma coisa estranha, alguma coisa diferente nos olhos, é melhor levar no oftalmologista, a gente vai olhar, vai avaliar, vai ver se tem alguma coisa e tratar adequadamente. É melhor você levar a criança no oftalmologista e ter certeza que não é nada, do que achar que não é nada e na verdade era alguma coisa que podia ter sido tratada antes e não tratou. Bom, então sempre fique atentos. Quando a criança tiver alguma coisa diferente nos olhos, leve no oftalmologista. Espero que isso tenha ficado bem claro até aqui. Eu vou ficando por aqui nessa aula e vejo vocês na próxima.